Olá, pessoal ligado na Voz do Esporte. O futebol feminino vive um momento histórico e agora temos um mapa desse cenário. Foi lançado na última quarta-feira o primeiro relatório nacional sobre a modalidade, em uma parceria da Outfield com o Dibradoras. O estudo mergulhou na realidade de 15 grandes clubes brasileiros para criar uma estratégia sólida visando a Copa do Mundo de 2027. Mas o que os números dizem? Em 2025, o desafio financeiro é claro, apenas Ferroviária e Cruzeiro possuem patrocínios exclusivos para o feminino. Nos outros, a verba entra num pacote geral do clube. A Ferroviária é exceção positiva, 82% da receita das guerreiras grenás vem de patrocínios próprios, provando a sustentabilidade do negócio. Laura Garnier, uma das idealizadoras do relatório, falou sobre. No ano passado, 82% da receita da Ferroviária veio de patrocínio. Então, como a gente fala ali no começo, né, as ilhas de eficiência, tem cases ali que, óbvio, a gente vai entender como fazer e quais são os grandes exemplos a serem seguidos, mas cada caso é um caso. Então, tem um exemplo da Ferroviária, aqui com estratégicas específicas de ativação, mas também tem BMG, coleção com Corinthians, íntimos com Ferroviária, Red Bull Bragantino com Negra Rosa. Então, assim, a gente vê aí justamente temos alguns exemplos como esse e tantos outros, e o que eles fizeram com esses patrocínios? Então, qual foi a ativação, o que o consumidor recebeu de informação de cada um desses patrocinadores entrando? Então, fora de campo, a logística ainda preocupa. O relatório mostra que 35% dos jogos da primeira fase do Brasileirão Série A1 foram longe das cidades sedes e quase um quarto das partidas aconteceu em horário comercial, dificultando a presença da torcida. Mesmo assim, o talento brasileiro nunca valeu tanto. Tivemos negociações históricas com quebra de recordes, como a de Tarciane para o Lyon e Amanda Gutierrez, que foi jogar nos Estados Unidos. As brasileiras já são a segunda nacionalidade com mais transferências internacionais. Aline Omotti, que também fez parte da produção do relatório, falou sobre como o mercado mudou. Ela saiu do Fiamma Monza e foi para o Raio Vallecano por um valor de 235 mil euros. E durante 18 anos, o recorde era esse. E aí, em 2020, a gente teve a quebra de recorde e a gente foi diminuindo esse tempo para a quebra do recorde. Então, 736 dias, 524 dias, 348 dias, e chegando em 2025, a gente teve 3 quebras de recordes seguidas, assim. Foi até engraçado, porque foi na época que a gente começou a fazer o relatório, eu atualizava minha planilha, passava uma semana e falava, caraca, tem que atualizar de novo. Mas atenção para o futuro, o estudo acende um alerta vermelho na base. Apenas Corinthians e Ferroviária trabalham o ciclo completo, do sub-13 ao sub-20. Ana Carolina Renault, que também colaborou na criação do relatório, explicou a importância das categorias de base no feminino. Muitos clubes também justificam não ter a categoria de base, porque fica difícil justificar, porque não tem o campeonato, não consigo manter essas atletas, porque não consigo dar minutagem para elas, elas não vão conseguir ter essa exposição competitiva, porque não tem esses campeonatos desenvolvidos. É super importante que a gente tenha essa base estruturada para conseguir suprir o mercado profissional. E na medida que a gente vai tendo atletas mais desenvolvidas desde mais cedo, a gente consegue também elevar a régua do nível de competição. Então, a modalidade em si vai ficando mais competitiva. E o torcedor? Esse quer jogo. A bilheteria cresceu mais de 40% nos últimos 2 anos. O problema é que os clubes aproveitam mal. Apenas 7 dos 20 times analisados incluem o futebol feminino nos planos de sócio-torcedor. Esse relatório terá atualizações anuais até 2027 e há a possibilidade de prorrogação de mais 10 anos com esses dados. No evento de lançamento, Daniela Cachiche, presidente da unidade de negócios de Future Beverages e Beyond Beer da Ambev, e Kim Saito, diretora executiva do futebol feminino na Federação Paulista, reforçaram o legado que está sendo construído. Os números ajudam a gente e realmente parabéns por esse relatório, porque para mim hoje é um dia muito importante, porque o relatório faz com que a gente saia do achismo, com que a gente saia do, ouvi dizer, alguém falou, ou quem está muito perto está ali falando. O relatório, ele tangibiliza, ele joga na nossa cara os números, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então acho que é um pouco dessa inquietude de sentir orgulho dos números que hoje a gente já pode demonstrar, mas não se contentar com eles, e aí é isso, dá a mão. Dá a mão para quem é de empresa que está fazendo pesquisa, dá a mão para quem é de projeto que está desenvolvendo esse futebol feminino, dá a mão para as marcas que estão a fim de assumir esse compromisso, liderar
E não estamos fazendo porque a gente é bonzinho, é porque a gente enxerga isso como oportunidade, como plataforma, como transformação, mas hoje, felizmente, também como negócio. O futebol feminino no Brasil já é gigante em talento e agora, com dados, caminha para ser gigante em estrutura. E você, o que achou dessas informações? Siga aqui na Voz do Esporte para acompanhar tudo nessa jornada rumo à Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027.